Olá, telespectador do Amazonsat, esse é o programa Literatura em Foco. Eu sou o Abraim Base. Claro, nós gravamos no Seringal Hotel. Nosso convidado, especialíssimo, escritor, jornalista, advogado, Júlio Antônio Lopes. E vamos falar da sua mais recente obra, Minha Herança, um livro com destaque para várias pessoas que trazem suas mensagens ao Júlio. É com ele que você vai caminhar neste programa. Júlio, a religiosidade faz parte da tua vida. As suas ações, aquilo que você faz semanalmente. Eu queria que você falasse um pouco dessa religiosidade. O que significa isso para você? Nesse bordão de atitude em bem do mais favorecido, do menos favorecido, daquele pobre que espera essa mão amiga chegar. Abraim, eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar, da minha primeira participação no seu programa, no ano de 2010. É verdade. Quando lancei o meu primeiro livro, A Crítica de Humberto Calderaro Filho, e você, como sempre faz, abre as portas para os novos acadêmicos. Quanto à questão da religiosidade, eu penso da seguinte maneira: a religião, como o próprio nome diz, é a tentativa do homem se religar com o Criador, com Deus, né? Todas as religiões devem ser respeitadas, né? Todas elas encerram uma busca que o homem faz para descobrir o seu verdadeiro eu, que não é o eu físico. O verdadeiro eu seu é o eu espiritual, né? É essa chama divina que lhe habita. Isso é uma busca que muitos empreendem, muitos encontram e muitos estão buscando. Ela se pode dar ou pela persuasão racional, você se convence que tem que haver, né, um construtor de tudo isso, ou ela se dá pela revelação, né, pela revelação espiritual, pela conversão, né, que foi o meu caso. Primeiro se deu pela conversão, né, e depois reforçado pela persuasão. Quando a gente busca Deus, nós estamos empreendendo uma viagem para dentro de nós mesmos, para saber que nós somos aquela fagulha divina e que por isso temos que seguir o bom caminho, servir ao próximo, fazer o bem, evitar o mal e transformar esse mundo em algo melhor. É assim que eu vejo a questão da religião sob o viés verdadeiro da espiritualidade. Nós somos, sobretudo, espírito, que usamos esse veículo para interagir com as pessoas e com o mundo. Nesse conflito de guerra, de maldade, de injustiça, de miséria, como você convive, como você transita com toda essa espiritualidade, buscando dias melhores? Não é fácil, né? O nosso mundo, se nós percebermos, a história do mundo é uma história de conflitos, é uma história de guerras, né? De derramamento de sangue, de ódios. Mas ela teve uma inflexão, né, e uma mudança definitiva quando, segundo a minha fé, Jesus, o Nazareno, veio ao mundo e pregou uma outra mensagem, a mensagem da paz, tanto que ele é o príncipe da paz, né? E a proposta dele era você encontrar o reino dos céus dentro de você, porque você, estando em paz, você faz a paz com as pessoas. É possível essa convivência harmoniosa você estando em paz? Sim, é possível. E uma outra coisa que eu procuro seguir, né, uma outra ideia que é muito forte também, foi dita pelo Machado de Assis, o nosso fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Ele dizia que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. Mesmo nas circunstâncias mais terríveis, você consegue, se tiver disposição para isso, aprender.
Se fez algo errado, você aprende a não fazer mais, a se penitenciar, né? A pagar pelo que fez e se transformar todo dia. É um dia novo, uma oportunidade nova que nós temos de nos melhorar e melhorar o mundo também. Esse ato nos permite perdoar, esquecer o mal feito pelos semelhantes. É possível? É possível, sim, é possível. O Nelson Mandela, né, que passou 27 anos preso, né, no regime da África do Sul, quando saiu, ele perdoou seus algozes, né? Ele disse até uma frase que tem um fundo meio questionável, né, mas que ele utilizou para poder fazer a paz, enfim, que ele podia simplesmente assumir o poder e sair perseguir todo mundo, né? Mas não, ele foi perguntado se eu perdoa as pessoas que lhe prenderam, que lhe perseguiram, que maltratavam o seu povo. Ele disse, eu perdoo, mas não esqueço. Por que não esqueço? Para que isso não se repita, para que eu não caia na mesma tentação de perseguir como me perseguiram, como perseguiram o meu povo. Eu acho que é uma lição bem pragmática, né? Embora o ideal seja você realmente perdoar, esquecer e seguir seu caminho. Esta obra, em especial, ela é uma prestação de contas daquilo que você vem construindo no decorrer da vida. Também, né? Você vê que o título Minha Herança, ele toca bem de perto, né? As nossas circunstâncias, nossas ideias, né? O mundo que a gente vive. A herança geralmente é aquilo que você construiu e deixa, né, para as pessoas queridas, para os próximos, né? É uma coisa boa, mas que comumente tem a ideia de bens materiais, imóveis, móveis, dinheiro no banco, né? A minha herança não é esta. Eu não sou um homem de posses, meu pai não foi um homem de posses, mas eu aprendi que o legado que você pode deixar para as pessoas é uma vida de dignidade. Júlio, eu quero pedir licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, na certeza de que voltamos em seguida. Eu converso com o escritor, membro da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico, Júlio Antônio Lopes. Volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta, como prometi. É o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu hoje converso com muito prazer com o escritor acadêmico Júlio Antônio Lopes. Claro, falamos da sua mais recente obra, Minha Herança, livro do qual eu tive a oportunidade de deixar uma modesta mensagem. Júlio, você afirma que o homem nasceu para o trabalho. E esse trabalho não é só a busca do vil metal, da sobrevivência. Você quer dizer que este trabalho amplia em volta daqueles menos favorecidos? Certamente. Você, a toda evidência, você tem que trabalhar para o seu bem-estar, para o bem-estar de sua família, né? Mas tudo aquilo que você adquire, né, que você consegue amealhar, é bênção do Criador, né? E bênção tem que ser compartilhada, senão vira maldição. Então, o homem, o ser humano, o homem, nós nascemos para o trabalho, né? E o maior, isso eu sempre digo aos meus filhos, que o maior vício que pode existir é a preguiça, porque se você não trabalhar, não fizer nada, você também se torna nada. E é preciso trabalhar visando sempre o bem comum, porque de nada adianta nós estarmos bem, felizes, bem alimentados, com segurança, mas a sociedade que nos cerca vive em conflito, na miséria. Por isso que eu penso que a função do homem, esse trabalho, né, o que dignifica, o que engrandece, é o serviço, é servir ao próximo como ensinaram os grandes mestres de todos os tempos. Você traz na obra, e a maior intenção é essa,
luz e justiça. Sim, o mundo, Abraim, você tem a polaridade, né? Você tem de um lado a luz e tem de um lado as trevas. Tanto que as escrituras sagradas dizem que antes não havia nada, só escuridão. Né? E o Criador disse, faça-se a luz. Né? A luz foi feita, o mundo foi criado. Né? Isso não só do ponto de vista religioso, porque até cientificamente está comprovado, né, que a luz é que deu origem a tudo. Entretanto, as trevas, pela nossa condição física, humana, material, né, de interagir com esse mundo através dos nossos sentidos, né, nós fomos condicionados, enquanto ser humano, a pensar que as coisas só existem porque nós podemos tocar, nós podemos ver, nós podemos provar. Né? A forma que nós interagimos com o mundo é através dos sentidos. E nós esquecemos, como eu disse a princípio, né, acabamos esquecendo, vivendo como um animal irracional qualquer, que nós temos discernimento, temos raciocínio e, sobretudo, temos a fagulha divina que é o nosso espírito. E é o nosso espírito, que é essa luz, né, essa fagulha, ele que tem que nos iluminar. Nós não devemos nos deixar conduzir pelos nossos desejos, pelas nossas emoções. A nossa cabeça, né, nossa alma, ela que tem que interpretar o mundo e conduzir as nossas ações. Nesse sentido, a luz. Se você procura essa luz, você certamente encontrará a justiça, que consiste em não fazer mal a ninguém e dar a cada um aquilo que é seu. O que é muito difícil. Agora, nesse contexto de luz e justiça, você tem pressa de fazer. Você demonstra que perdeu tempo, que deveria fazer muito mais para merecer o perdão divino, a aproximação com esse Deus maravilhoso que você prega na luz, no saber. Fale dessa pressa. É verdade. Eu acho assim que a vida da gente é muito curta, né? Muito curta. Uma passagem, né? É uma passagem, é um relâmpago, né? E você tem que aproveitar todos os dias, todas as horas. Eu até falo para os meus filhos, olha, o dia tem 24 horas. Né? Se você dormir 8 horas por dia, como há recomendações nesse sentido, você já perdeu 1/3 da sua vida, dormindo. São João Batista Vianney, ele dizia que, foi até repetido depois pelo Tancredo Neves. Tancredo Neves. Ele dizia, perguntando dele, doutor Tancredo, o senhor dorme tão pouco? O João Batista Vianney dormia 4 horas por dia. É um santo da Igreja Católica, né? E era num serviço, ajudando os pobres na rua. Por que você dorme tão pouco? Ele disse, porque eu vou ter a eternidade toda para dormir. Então, se nós dormirmos 8 horas... É uma teoria, né? É uma teoria. É uma teoria. Nós dormimos... O sono eterno. O sono eterno. Vai dormir. Então, você veio aqui, a vida é uma dádiva, a vida é um presente de Deus. Né? Você tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. Né? Fazer amizades, amar as pessoas, evitar o ódio, as contendas. E aproveitar construindo algo. Né? Algo não apenas para você, tem que construir para a sociedade, porque é impossível, diz uma música popular, acho que era Vinícius de Moraes, é impossível a gente ser feliz sozinho. Impossível. Sozinho você não faz nada. Você precisa viver em grupo, participar em grupo, além daquele reduto familiar. Sim, com certeza. Né? E você consegue se completar, né? Ao achar o outro em nós. Quando nós achamos o outro em nós somos parecidos, nós somos seres humanos, nós temos desejos, temos ambições, nós temos medo, nós podemos nos ajudar e crescer como sociedade. Quer dizer, você então afirma que esta construção, ela é em sociedade? Em sociedade, com certeza. É uma construção coletiva. Ninguém pode ser feliz sozinho. Né? Agora, Júlio, você fala de erros. Eu errei, não quero errar mais.
Como é encontrar-se com o erro, admitir que errou e buscar o caminho diferenciado? Todos nós, né? Todos nós erramos ao longo de nossas vidas, né? Quando fazemos um balanço como esse que eu fiz, né, eu rememoro a coisas que eu fiz e me arrependo, né? Me arrependo. Quando a gente se arrepende, a gente tem que pedir perdão, né? Evitar errar. Evitar errar de novo, sobretudo porque o erro é isso, o erro é aprendizado, né? Se você só acerta se errar. Nós estamos aí, nós somos jogados numa arena, né, e temos que aprender, né, a sobreviver nessa arena. Às vezes a gente comete, né, é normal cometer os erros, mas o importante é não repeti-los. Júlio, novamente eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas me aguarde, eu prometo, voltamos já. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Claro que eu gravo prazerosamente com Júlio Antônio Lopes, membro da Academia Amazonense de Letras, membro do Instituto Histórico Geográfico, e falo da sua mais recente obra, Minha Herança. Ô Júlio, a paz interior, na verdade, você afirma que é o reino dos céus, é a busca desse reino dos céus. Fale um pouco sobre isso. Sim, eu penso nas minhas reflexões, né? Eu sou estudioso das religiões, embora não seja um teólogo, né? E sobretudo, na minha cabeceira, onde eu leio frequentemente, todos os dias, figuram os evangelhos, né? Os evangelhos de Jesus. Jesus é o maior mestre que já passou pelo mundo, né? Na minha fé, creio que ele realmente é o Filho de Deus, que fez as transformações necessárias e transformou o mundo. Tanto que a própria história, né, é classificada em antes e depois de Cristo. É verdade. Tão forte foi a mensagem desse homem que não foi rei, não foi presidente, era um simples carpinteiro, não havia mídia. Como é que essa mensagem chegou até hoje? É algo sobrenatural, e não há dúvidas sobre isso. Essa paz interior. Essa paz interior, né? E Jesus, muita gente interpreta que Jesus prometeu os céus para depois da sua morte. Muita gente acha isso, e algumas religiões acham também, né, que depois da morte que você vai para o paraíso, etc. Então ele veio ensinar, né, a viver esse céu hoje. Céu hoje dentro de você, trazer o céu para dentro de você. Quer encontrar a paz interior. É por isso que eu digo que quando você encontra a paz interior, você encontrou o céu, trouxe o céu para dentro de você. De certa forma, na tua obra você propõe uma nova experiência espiritual de vida? Sim, essa descoberta, né, eu bato muito nessa tecla, né, que nós temos que nos encontrar, que fazer. Às vezes tem gente que faz e eu respeito, né, uma viagem para muito longe, para um lugar sagrado, né, para procurar se encontrar naquela caminhada, que também é válido, porque só buscar já é válido, né? Só buscar, claro, nessa busca, claro, já é maravilhoso. Buscar, bater, procurar, só você estar procurando isso já é sensacional, né? Mas eu acho que a principal viagem que você faz é para dentro de você mesmo, né? E foi essa a viagem que o mestre Nazareno nos ensinou, que é quando você se volta para si mesmo, né, e se descobre, você consegue então renascer, né? Como diziam também os grandes filósofos, né, da humanidade, na Grécia, né, lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Era a primeira, você estava na porta do oráculo de Delfos. Então, quando conhece a ti mesmo, vai fazer essa reflexão. Nossa, quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu fiz de errado, o que é que eu posso fazer de melhor. Está valendo a pena viver? Está valendo a pena viver? Eu estou construindo algo, está sendo positivo, se não está, posso mudar de rumo. Quando você faz essa viagem e se encontra, então você se encontra com Deus, se religa com Ele. Diariamente, isso é uma atitude comum na tua vida?
comum. A partir do momento em que eu tive a minha conversão, né, por volta dos 30 anos, e depois, com os estudos e com a persuasão racional, eu me convenci mesmo, a minha vida foi totalmente modificada. Era um Júlio antes e um Júlio depois. Ô Júlio, o que é que você propõe com esta obra? Um reencontro com essa sociedade que está aí com dificuldades de fazer o bem? Eu queria deixar assim uma experiência, né? Uma experiência da minha... Uma experiência de vida. De vida, né? Para que as pessoas possam encontrar algo de útil, né? Eu achei de muita utilidade, né, as minhas descobertas, né? As descobertas espirituais, né? As descobertas de conhecimento, de experiências que vivi, que superei. E por conta disso, eu já me dou até muito feliz, porque os depoimentos que na verdade constroem esse livro, né? Tem os pensamentos, né? Os meus pensamentos são 100 pensamentos, mas depois vieram 75 depoimentos, entre os quais o seu, que muito me honraram, né? E cada pessoa dessa que tem um depoimento, eu cheguei até às lágrimas, porque eu achei, poxa, é uma coisa tão evidente, tão simples para mim, mas muita gente, né, se descobriu, né, gostou do que eu escrevi e se colocou ao meu lado de mãos dadas, e isso me deixa muito feliz. Júlio, foi um prazer enorme conversar com você, mostrar a tua mais recente obra, e nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir, deixar seus agradecimentos naturalmente e, de certa forma, falar do futuro, o que está chegando aí como livro. Tá bom. Obrigado, Abrainho, a você pelo convite, né, por estar aqui nesse programa que é um marco no cenário cultural do Amazonas, Literatura em Foco, né. Eu quero agradecer a todas as pessoas que escreveram os seus depoimentos depois de lerem o livro, né, e o enriqueceram muito, né. Eu sou muito grato a elas pelo que fizeram, né. Dois deles, e eu homenageio a todos em nome deles, eu perdi ao longo do caminho, que foi Dom Sérgio Eduardo Castiani, né, que faz o prefácio da obra, e o professor Francisco Calheiros, meu querido amigo, né, que fez uma poesia muito bonita. Uma perda irreparável. Uma perda irreparável. Quando o livro foi publicado, eles já haviam falecido, né? Então, em nome deles, eu agradeço a todos que deram seus depoimentos, né, e espero que continue. Eu estou preparando uma segunda edição, né, para alcançar mais pessoas. E agora eu estou trabalhando num pequeno livro de poesia, estou pensando, ainda pesquisando um romance, né, sobre o grande Juricaba, e tenho feito também um trabalho sobre a vida de Eduardo Ribeiro. Bom, eu agradeço a participação do Júlio, a sua participação, que há 25 anos nos acompanha. Renovo o convite para estarmos juntos. É na próxima semana. Eu prometo. Vamos estar juntos novamente, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço. Te vejo na próxima semana com um novo livro. Até lá.